Começou. Deixa eu criar um públicozinho, né? Você avisa. Fala do panelaço para o Bolsonaro, olha que barulho. Pode. Começou a Tá. ser 6 pessoas. Tá. 15. Espera um pouquinho. Tem aguinha aí? Tem aguinha? 250. Galera, boa noite. A gente começa agora através do nosso Facebook, mas logo menos também no nosso canal do YouTube, mais um Pensa Nisso, que é aquele programa semanal que a gente vem fazendo, que na verdade faz uma crítica, né, mais legítima do ponto de vista da mídia independente, do que a gente pensa sobre a atual conjuntura nacional. E eu queria começar dizendo para vocês que ouçam esse silêncio. Vocês estão ouvindo esse silêncio? Esse silêncio é o tal do panelaço que o Bolsonaro convocou para agora, exatamente agora às 21, que é um verdadeiro fiasco de novo, né? E aí eu não estou fomentando aí a vontade dos bolsonaristas, que ainda são bolsonaristas, de fazerem panelaço, nada disso. Mas dizer para vocês que a gente está em São Paulo, nós estamos aqui no centro da cidade, e o panelaço, ou o barulhaço, ou o apitaço, ou o gritaço, foi simplesmente fenomenal, né? Esse que aconteceu aqui na cidade de São Paulo. Foi muito forte, foi muito grande, foi muito importante, não é? E foi bastante representativo. Foi bastante representativo aqui em São Paulo. A gente tá um pouco confuso aqui, gente, porque a gente não pode ficar num ambiente, vocês sabem, né? Num ambiente que seja muito fechado, que não tenha ventilação, então a gente está procurando ventilar tudo. E nós estamos, a mais de 1 metro de distância. Ali está a Cecília Baixa. Oi, gente, tudo bom? Noite histórica. E Emílio Lopes. Estamos hoje mais distantes, mas muito juntos ao mesmo tempo, não é? Muito... acho que, Cecília, a gente está uma vontade muito grande, né, de fazer acontecer, de comentar um pouquinho das notícias. Eu queria que a gente começasse falando então do próprio barulhaço, né? Do próprio apitaço, gritaço e essa coisa linda que aconteceu não só aqui em São Paulo, mas aconteceu em outras cidades do Brasil, cidades muito representativas, que também tiveram maioria de votos de Bolsonaro, não é? Mas São Paulo foi muito legal porque a gente teve a maioria dos votos para Bolsonaro, e a gente viu hoje norte, sul, leste, oeste, todos os bairros. A gente fez uma imagem 360 graus aqui de onde a gente está. Vocês podem ver a live aí depois, ela está fixada no topo do nosso Facebook, vai ser arquivada também no nosso canal do YouTube, não é, Cecília? Acho que... O que você sentiu que estava junto? Foi muito emocionante hoje, né? Uma manifestação assim muito forte. Eu ainda não acompanhei todos os meus grupos que eu participo, mas eu acho que foi muito forte na maioria dos lugares, que ontem também teve, né? E aí hoje veio com mais força, que são os bairros nobres da capital, bairros que normalmente que estavam apoiando o Bolsonaro, acho que até agora, né? E eu acho que de ontem para hoje Bolsonaro se viu isolado, se viu sem uma grande parte dos territórios que o apoiavam. Então teve panelaço no Rio de Janeiro, teve Curitiba, cidades que normalmente estariam apoiando o Bolsonaro. Agora parece que a coisa virou ou está virando. E acho que o panelaço, para quem está numa quarentena, como são esses bairros nobres de São Paulo, é muito significativo, né? As pessoas foram para a janela, foram bater panela, foi muito emocionante. Assim, acho que é uma virada histórica importante. Acho que estamos vivendo um momento e eu acho assim, depois daquela coletiva de hoje, esse panelaço ser muito forte do jeito que foi, demonstra que não só Bolsonaro, mas como todo o seu governo, todos os seus ministros estão pendurados na brocha. Boa. Emílio! Então, é o seguinte, gente. Na Itália, as pessoas cantam nas janelas, né? Na Espanha, aplaudiram os médicos cubanos que lá chegaram.
E aqui no Brasil o pessoal protestou contra o governo. Não é? Olha que coisa maravilhosa, isso mostra bem o que está acontecendo. Enquanto as pessoas dos outros países estão unidas no combate ao coronavírus, os seus governos também, aqui no Brasil o Bolsonaro criou uma divisão entre os brasileiros. E os brasileiros ficaram tão de saco cheio que foram hoje protestar contra ele. Foi o que nós estamos vendo. A crise econômica, a falta de senso do Bolsonaro, para não dizer o mínimo, né? Então, assim, tudo isso hoje explodiu nesse panelaço. Essa raiva que estava presa na garganta de todo mundo, que ninguém aguentava mais. E todo mundo deu um basta. É isso que aconteceu hoje. As consequências desse basta, lá para o Congresso Nacional, para o próprio governo, vão ser muitas. Hoje, o Bolsonaro já tentou mudar o discurso. De, não, agora eu sou um estadista, vou unir o Brasil. Mas depois de tudo que ele dividiu, ele mentiu novamente nessa coletiva, dizendo que não convocou os atos, ele desmarcou os atos por rede nacional. Ele convocou os atos por vídeo, tem prova disso, ele acha que a gente é idiota, certo? E ele foi lá nos atos contra a democracia na frente do palácio, mais prova, tem live dele mesmo mostrando isso. Então, o que aconteceu? Ele está cada vez mais desacreditado, porque uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra coisa. Como é que quem vai confiar no presidente? Certo? É isso. Agora, eu acho que nós vamos assistir um agravamento da crise política no Brasil. Agora, de um lado, ele tem um aspecto ruim, porque a economia brasileira, eu tenho falado que tem um custo Bolsonaro para a economia e ele vai se agravar. Agora, eu diria até, gente, que para além dessa questão do Bolsonaro tá fragilizado, a gente tá muito emocionado, que tá derrubando as coisas. Normal. Mas ele tá mais do que fragilizado, eu acho que acabou, gente. Acabou. E aí, se tiver algum bolsonarista aí assistindo a gente, que esteja incomodado com a nossa forma de colocar as nossas opiniões, aqui no Jornalistas Livres, a gente realmente age de legítima observação sobre os fatos. A gente não vai jamais falar contra um presidente de qualquer nação que seja, se não for legítima a nossa fala, se a gente não tiver visto o exemplo todo, não é, Cecília, desse barulhaço que aconteceu hoje em São Paulo, que foi o estado que, na verdade, elegeu o Bolsonaro, não é? A gente não pode negar que São Paulo, certamente, foi o estado que trouxe mais votos pro Bolsonaro, seguido pelo Rio de Janeiro, pelo seu próprio curral eleitoral, etc. Mas dizer que eu acho que a Emília e a Cecília fizeram um bom resumo, né? Acho que o copo derramou, né? Agora, com crise de saúde que a gente tem global e que infelizmente precisou acontecer, né? Eu não gostaria de jeito nenhum de estar falando isso, mas para unir de uma maneira muito, muito forte todo o mundo, não é? E aí Bolsonaro se mostra diante das atitudes de outros chefes de nação, de outros países, como o mais pífio e mais inábil chefe de nação para tratar uma crise de saúde gravíssima como é que está acontecendo no nosso país. Então ficou muito claro, né, a ineficiência desse governo, ficou muito clara a anticonstitucionalidade que ele coloca a cada dia, a cada fala, essa coisa que o Emílio disse, dele ter convocado os atos, mesmo depois dele ter feito aquela encenação de desconvocatória. Há informações de que ele continuava encaminhando via WhatsApp pequenos vídeos, fazendo o chamamento, como se as pessoas não fossem perceber que, na verdade, aquela encenação dele em rede nacional foi para tentar, mais uma vez, enganar o povo brasileiro. Mas, Bolsonaro, você não engana o povo brasileiro. A gente viu hoje a demonstração de São Paulo e durante a nossa live a gente viu vários comentários de diversas cidades do Brasil que estavam participando também de barulhaço, estavam fazendo essa mobilização contra tudo que representa Bolsonaro, os cortes na saúde, os cortes na educação, os cortes em vários direitos fundamentais. Eu acho, Cecília, que a gente poderia falar um pouquinho mesmo desse panorama do coronavírus. Vocês viram que a gente está tomando um protocolo de segurança aqui, que é muito importante ser tomado, de estar distante, né? De estar fazendo essa live de uma maneira muito... O diretor tá brincando aqui, gente, dando um atinho aqui em brincadeira, mas muito sério, né, essa situação global. Durante todo o dia de hoje
Os jornalistas livres postaram aí nas nossas redes sociais informações não só do Brasil, mas como do mundo, não é? Sobre brasileiros que, por exemplo, estão em outros países, literalmente em aeroportos, tentando voltar para o Brasil, mas que na Europa não terão mais essa condição, pelo menos momentânea. A gente teve agora à tarde um brasileiro, mineiro, que se chama Cássio Mendes, que é um fotógrafo, que entrou em contato conosco desde o início da manhã, e outros também, que nos colocou a situação realmente desesperadora que ele vivia ali no aeroporto de Portugal, no Humberto Delgado, em Lisboa, e de não conseguir voo de volta para o Brasil. E, claro, isso, eu estou fazendo todo esse rodeio para dizer para vocês que isso, claro, é o resultado da ausência de relações exteriores, é o resultado da ausência de comunicabilidade, de inabilidade desse governo, do Ministério das Relações Exteriores, da equipe de Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, em não intervir em situações como essa, não é? Que já deveria ter feito. Vocês lembram bem a questão de ter trazido os brasileiros, quanto tempo ele demorou naquela outra situação? Então nessa a gente não esperava nada mais do que isso, né, Cecília? Gente, eu tô aqui lendo os comentários aqui das pessoas, né, na nossa live. Hoje o coronavírus matou a 4ª pessoa aqui no Brasil, né? São 428 infectados confirmados. Um dos problemas que a gente está enfrentando aqui, Kátia, é a falta de insumo para fazer o teste em larga escala, como foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Essa questão foi feita lá durante a coletiva do Bolsonaro hoje. O ministro Mandetta disse que está brigando com a OMS, porque a OMS sabe que não há insumos para que 100% da população seja testada. Acontece que a gente o que a gente precisa é saber o que está sendo feito para que a gente alcance esse 100%, porque de verdade as estratégias da saúde pública para o coronavírus está sendo traçada hoje com essa realidade imposta, que não há insumo para fazer o teste em 100% das pessoas. Então, por isso a paralisação total do país é muito necessária, porque senão a gente poderia estar fazendo um outro tipo de abordagem e de estratégia para lidar com o coronavírus. Seriam paralisações pontuais, enfim, seria bem diferente se a gente tivesse esses testes à disposição de toda a população. Eu acho que os países ricos e os países que detêm a riqueza e o conhecimento para fazer esses insumos têm que se unir para que realmente seja, porque é um direito da pessoa saber se ela está com coronavírus ou não, gente. Além disso, é lógico que o tratamento individual não muda com o teste, mas ele é muito importante para que sejam traçadas estratégias de saúde pública eficientes, né? Hoje, na grande imprensa, eu vi muito as pessoas comentando sobre pessoas que estão chegando do exterior e estão passando batido, sem receber nenhum tipo de informação, Kátia, a respeito do coronavírus. Nem medição de febre, nem nada. Acontece que, na verdade, o que não está sendo dito é que, independentemente disso, o tratamento, não existe um remédio para o Covid-19. Então, o que tem que ser feito mesmo é a quarentena, é o isolamento, e com a falta de testes, infelizmente, os maiores transmissores, que são pessoas que são assintomáticas, que não têm os sintomas e continuam circulando, infelizmente passa batido, e aí a gente está nessa situação.
Uma das coisas que eu acho que é importante a gente comentar, Kátia, eu não sei como é que a gente está de tempo e tal, é que são as questões do... Eu tô no escuro, é isso? Tá um pouco. Porque tá contra a Não, luz, mas quem pode- que possa apagar isso aqui? É, Será vou que apagar? vou apagar. A questão de como a gente vai cuidar para que as pessoas realmente possam, de verdade, fazer a sua quarentena, ficar em casa, cuidando dos seus filhos, cuidando dos seus idosos e terem garantida a sua sobrevivência. Eu acho que isso é algo essencial da gente tomar conta e da gente pensar, né? Algumas medidas que são para as pessoas mais pobres ainda não foram tomadas, como por exemplo em São Paulo, daqui um mês ou daqui 20 dias, vamos dizer, vai ser cobrado água, luz, telefone, e pessoas que vivem na informalidade não vão ter como pagar serviços essenciais. O telefone não é essencial, né, gente? Mas para jornalista mas não é. Água, luz, gás, o que mais? Acho que são esses três. Água. Água, luz e gás. Então, a gente precisa suspender os cortes dos serviços essenciais no nosso estado e no nosso país e garantir que as pessoas que não vão conseguir trabalhar nesse período consigam manter a sua sobrevivência e os seus familiares em segurança e com um mínimo de dignidade. É isso. Agora acho que era bom Emílio fazer Então, panorama, né, Emílio? panorama, Bem vamos rapidinho. fazer um panorama primeiro, olha. Pra vocês terem uma noção de mundo, primeiro. A Bolsa Americana caiu 30% desse ano. A Bolsa Brasileira caiu 42%. As bolsas europeias de 35%. O dólar subiu 29%. E o petróleo caiu mais de 60%. Esse é o cenário do mundo. Agora vamos falar o que significa para as pessoas, no real e no concreto. Então, primeira coisa, gente, tudo isso significa a possibilidade de uma grande quebradeira das empresas de desemprego. O desemprego aumentando e, obviamente, o que acontece com o desemprego aumentando, as pessoas ficam mais fragilizadas e vão ter menos renda. O que o governo está oferecendo? Eles estão falando de oferecer um voucher, que é um cheque de R$200, 2 cestas básicas para a pessoa sobreviver o ano inteiro, o mês inteiro. Na Espanha, só para vocês terem uma noção, o governo brasileiro, o governo espanhol hoje, deu isenção de água, luz, e gás e telefone. Porque as pessoas vão precisar do telefone para poder trabalhar, trabalho remoto. Então, isso seria uma medida que teria que fazer. Lá eles suspenderam inclusive o pagamento quando está desempregado das prestações das casas, se você ficar desempregado. Então o que vai acontecer é que os mais pobres vão ser mais prejudicados, porque vão ser mais vulneráveis, desempregados. E só lembrando que na informalidade nós temos 38 milhões de pessoas, que essas pessoas vão ser as que vão mais sofrer, e R$200 não vai dar para segurar a vida de ninguém. Então, gente, para encerrar, a gente está aqui ao vivo com um dos brasileiros que estão agora no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com Cássio Mendes. Cássio, a gente está ao vivo aqui no Facebook dos Jornalistas Livres e falando um pouco, né, da questão durante todo o dia. Gente, o Cássio foi um super guerreiro, um cara que mandou diversos vídeos pra gente, falando assim de uma em uma hora praticamente, né, Cássio, a situação que vocês estavam passando aí. Se você quiser dar uma resumida, como é que tá agora, como é que você está de saúde, como estão os brasileiros que estão aí tentando voltar ao nosso país? Pois é, o que acontece agora, quase uma hora aqui em Lisboa, a TAP realocou muita gente durante o dia. Ela vai ter 2 voos em São Paulo. Eu quase fui no último, fiquei muito frustrado, fadigado agora, bateu um cansaço, está muito frio. E a gente está na expectativa de um voo para amanhã, às 10h05, para Guarulhos, para ver se a gente consegue ser encaixado. Mas tem muita gente ainda sem referência, que está sem hospedagem, que está sem informação na cidade, um caos. Assim. Agora, dessa noite, a TAP autorizou que a gente
traz no aeroporto para dormir lá dentro, porque aqui fora faz muito frio. É uma condição muito louca, assim, surreal, que ninguém pensa em passar, né? Eu sei que é uma coisa geral, mas estar vivendo isso, esse ano é muito difícil. Eles conseguiram viajar e temos que dar força um para o outro, tranquilizar a família aí, que a gente está assistindo. E agora é tomar os cuidados, aqui esfria muito durante a madrugada e não dá para ficar aqui. A gente vai revezar, o atendimento começa às 5 da manhã e ficar na vibração positiva para conseguir ir embora, porque o desânimo vai batendo, o dinheiro vai acabando, e sem suporte algum. Tem um grupo aqui com mais de 400 brasileiros, com idosos que precisam de remédios, de cuidados especiais, não tem esse suporte. A gente está aqui, assim, totalmente isolado. É um caos. Cássio, eu queria te contar, primeiro assim, quero me solidarizar, a gente, jornalistas livres, a gente quer se solidarizar com vocês que estão aí passando por essa situação que tem total conexão com os problemas que a gente tem com o presidente Bolsonaro aqui no Brasil, não é? Talvez se a gente tivesse, possivelmente, um presidente que pudesse fazer uma intervenção mais efetiva, essa situação, vocês não estariam passando por isso agora. Mas eu quero te dizer, quero te contar, até para te animar um pouco aí, os nossos queridos brasileiros, que a gente teve aqui no Brasil um super barulhaço contra Bolsonaro agora há pouco, uma manifestação das janelas muito forte. Eu não sei se você chegou a ver alguma coisa em Portugal, mas aqui foi muito forte e o governo está bem fragilizado, o que pode representar a queda desse governo que está fazendo com que vocês fiquem aí isolados e presos no país que, né, não é nosso irmão, país irmão também, mas que não é o nosso país. Enfim, era só para te dar essa informação também. Exato, eu acompanhei aqui de perto, vibrei. A gente precisa, é um momento de repensar muita coisa, né? Talvez essa questão do vírus não tenha vindo à toa e a gente percebeu muito forte isso, essa falta de apoio. Quando a gente foi na embaixada, as críticas com relação à falta de estrutura, de grana, de desinteresse total, né, que a gente acompanha aí, e estando agora precisando desse suporte, não tem. Mas não tem porque, de fato, a gente não tem uma presença pública que se preocupe com o próximo, né? Vamos ignorar o problema e viver de circo, né? Nosso país virou um circo. E a esperança é que mude, né? Algo que nunca tinha acontecido, né? É uma lástima a gente ter o que a gente tem hoje, né? O mínimo que a gente queria era respeito pela nossa situação aqui. A gente está vendo muita crítica, muito julgamento. A nossa viagem foi planejada em 8 meses. A gente veio para cá tem mais de 15 dias, quando a coisa não estava assim. Então agora o mínimo é respeito, cuidado, voltar para casa. A gente tem consciência de onde a gente esteve, do risco. E pôr um ponto final nisso e tirar a sabedoria e levar essa história para o resto da vida. Cássio, eu quero muito te agradecer. Eu aqui em nome de Jornalistas Livres, a gente está com a repórter Cecília Baixa, com o Emílio Lopes também aqui ao vivo no nosso Facebook. Quero muito te agradecer e, olha, uma coisa é certa, com os Jornalistas Livres você pode contar, pode continuar mandando seus vídeos para cá e logo você vai estar em breve aqui com a gente vai se conhecer pessoalmente e vai te dar um grande abraço e logo todos juntos vamos superar essa situação, tá, cara? Sorte aí para vocês. Sim, eu agradeço demais o apoio. Hoje foi muito bacana e importante estar compartilhando isso, até como forma de distrair um pouco da situação de tensão que a todo momento, de desinformação, de descaso. E eu espero chegar no Brasil e fazer outros vídeos já com mais alegria, mais entusiasmo, mais leveza e estar de volta com a minha família, com meus amigos. Eu que agradeço. Você vai estar. Eu vou tentar descansar um pouco, a gente vai revezar e 4 horas da manhã eu volto aqui para ir embora, se Deus quiser. Não dá mais. Tá bom, manda notícias pra gente, cuidem aí, tá? Tá joia, beijo. Beijo, obrigada, Cássio. Fica com Deus, tchau. Tchau. Gente, a gente falou com o Cássio Mendes durante todo o dia, ele mandou alguns vídeos pra gente de Portugal, a gente também postou um vídeo de um grupo de Marrocos, daqui a pouco a gente vai entrar em contato com eles para saber se a gente conseguiu, se eles conseguiram voltar ao Brasil. A gente fez contato com Itamaraty,
através de deputados, de parlamentares interessados nessa situação lá em Brasília, que também fizeram contato com o departamento consular. Enfim, a situação é calamitosa, não é? A gente sabe qual é o motivo dela estar acontecendo, para além da questão do coronavírus, né? A falta de relação internacional. A gente viu isso, né, durante todo um ano, como que Bolsonaro se comportava nos encontros com os grandes chefes de nação desse mundo, então, desse lugar, né, onde a gente está. Então é isso, a gente já vai começar a se despedir aqui, né? Quem está assistindo a gente, quero muito agradecer, pedir para compartilhar, a gente vai subir essa... finalizar. Valeu, gente. Não, eu queria lembrar você que hoje no Jornal Nacional, o Fabiano, do trompete, tenho certeza que foi ele ainda aqui, mas com certeza teve um lulaço lindo, inteiro, ao vivo, quando uma das repórteres estava lá e vazou. Então, enquanto o Bonner conversava com essa repórter, teve um lulaço assim para finalizar o dia. Foi um grande dia, hein, Bolsonaro? Valeu, gente, compartilha aí. Valeu.